O entrevistado é o deputado Lauro Jardim, Zé? Tem o senador. Então entra também, pode estar por aqui, não tem problema. Você tem que ser tudo bem, a gente já está ao vivo, o Zé vai receber. Ainda não é senador, né? Ainda não é senador, mas está caminhando. Como se diz, trocar a roda com o carro andando aqui, né? Time bom aqui da Jovem Pan News. Deputado, estamos muito felizes aqui. Mas eu vou ser logo objetivo. O senhor vai ser ministro ou não? Não serei ministro. Mas vou ter uma participação aqui no parlamento, como ano passado tivemos, graças a Deus aí. A pauta nossa está definida. A FPA, onde eu continuo ao lado do Pedro Lupion, ele presidente, eu vice-presidente. Hoje pela manhã já fizemos uma reunião com a frente do cooperativismo também, uma pauta muito intensa. A preocupação muito grande nossa, Zé, é diante daquilo que aconteceu no final do ano, que nós possamos ter uma calma no cenário econômico. Se o governo não buscar de uma forma mais séria e consistente equilibrar as suas contas, nós vamos ver a continuidade da escalada da inflação. Então, defender o equilíbrio fiscal, defender a retomada séria, consistente da reforma administrativa, implicando em cortes do governo, isso vai ser o nosso compromisso geral, para buscar garantir uma estabilidade, porque essa colheita que nós fizemos durante o mês de janeiro foi muito preocupante. Muitos investimentos previstos sendo reanalisados pelas empresas, outros que estavam em cogitação, estou falando do capítulo combustível do futuro, por exemplo, investimento na área de biocombustíveis e tal, todos sendo reanalisados diante de uma situação em que, com uma taxa Selic de 13,25, que tipo de negócio pode ter uma rentabilidade que garanta o retorno nesse sentido? Então, Bruno, isso que nos preocupa. Eu sempre cito o deputado Arnaldo Jardim quando ele diz: este será um ano ímpar, sem eleição. Daí vem esse otimismo todo aí de uma produção tão grande do Congresso Nacional. Olha, hoje vocês estão constatando, nós vamos ter a eleição do Hugo Mota e ela ocorrerá na Câmara por uma grande maioria. Mesmo sinal que está sendo dado agora pelo Senado, significa, portanto, que o parlamento vai estar unido e mobilizado. Parlamento unido e mobilizado para ter uma relação de respeito e de dignidade, não subordinação com o Executivo. Relação de respeito e dignidade com o Judiciário, sem tolerar intervencionismos do Judiciário que atropelem o trabalho legislativo, que comprometam aquilo que é a função nossa. Legislativo, estabelecer as leis. Judiciário, dirimir dúvidas e questionar e decidir quando há conflitos de interesse. E o Executivo ter as suas diretivas. Nós não queremos nenhum tipo de ruído na relação dos poderes e a votação forte, consistente, que terá o Hugo Mota e também o Davi Alcolumbre, será um elemento para isso. Bruno, a gente continua aqui ao vivo, a entrevista com o deputado Lauro Jardim. O senhor comentava sobre a importância da FPA, é uma bancada muito grande, né, Zé, que representa uma boa parte da Câmara dos Deputados, que faz uma oposição também. Arthur Lira, numa eventual cenário de ser ministro da Agricultura, numa eventual reforma do governo, diminuiria essa oposição, esse comportamento, esse jeito de fazer aqui na Câmara? Arthur Lira conseguiria diminuir o tom do agro contra o governo? Bem, o Arthur Lira é um aliado do agro. Foi assim como presidente dos seus 4 anos. Foi ele uma pessoa decisiva para que no apoio ao Hugo Mota, inicialmente proposta por ele, nós aderíssemos. Fizemos uma reunião com o Hugo Mota, falamos dos pontos do agro e acertamos também uma pauta em conjunto. O presidente Arthur Lira deixa a função de presidente, mas continua como uma grande liderança política. E nós do agro temos por ele carinho e respeito. Se ele estiver no governo, nós vamos ter um bom diálogo com ele. Mas eu não creio que isso vá ocorrer. O seu partido, agora há poucos instantes vocês ouviram aqui, o presidente do partido. Não há nenhum sinal de que o PP vá constituir ou integrar a base do governo. Então não creio que nós teremos um voo solo com relação a isso. Nós temos algumas preocupações do agro este ano. Nós vamos dialogar com o governo, vamos dialogar com o ministro. Se for o Lira, é lógico que é um diálogo que tem facilidade, mas não é o Lira, aí é o ministro do governo. E ele poderá ser o Lira ou quem quer que seja. Nós vamos discutir o plano safra.
o crescimento da taxa de juros vai impor um duro cenário para o agro esse ano. Nós já tivemos um plano safra limitado, nós queremos discutir. Certa vez conversamos aqui, você bem sabe disso também, fui o criador dos FIAGROS, que atuam junto com os fundos imobiliários. Na reforma tributária, nós acertamos que ficariam isentos, seriam fundos não contribuintes. O presidente vetou esse dispositivo e nós vamos trabalhar para derrubar esse veto, porque diante de uma necessidade de financiamento, os FIAGROS vão ser muito importantes. E vem aí a COP30 e nós queremos ter uma ação integrada para que o agro mostre a sua verdadeira face, não seja demonizado, mas possa mostrar que é um agro sustentável e é o agro que hoje é o dínamo, que é o impulsionador da economia do país. Preservar essas funções é o nosso desafio da FPA agora nesse ano. O deputado Arnaldo Jardim é um profundo conhecedor desse setor agropecuário, foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, é vice-presidente pela segunda vez da FPA. E neste momento o grande debate, até impulsionado pelo governo, é sobre o preço da mesa, o preço da alimentação, né? E é um problema mundial. Eu tenho acompanhado, deputado, que os preços dos alimentos sobem no mundo inteiro. Os insumos estão mais caros, é um movimento natural. E eu ouso a dizer que a alimentação no Brasil e no mundo é barata. Se você for comparar 1 litro de leite com 1 litro de água, 1 litro de refrigerante, você vai entender como é que é criar uma vaca, cuidar de uma vaca, cuidar de bezerro, alimentar uma vaca para vender o leite do preço que o produtor vende, que eu nem sei, mas deve estar por volta de R$1,5 a venda do produtor para a cooperativa ou para o laticínio, para você ter uma ideia. Como, deputado, baratear o preço do alimento, o que o governo pode fazer nesse processo? É um mercado. Primeiro, o cenário, você disse muito bem, mas vou me permitir comentar com os amigos da Jovem Pan. Há 20 anos atrás, o IBGE publicou um dado e disse o seguinte: no gasto médio da família brasileira, quanto é o item alimentação? Há 20 anos atrás era 38%, 40%. Hoje, 20 anos passados, o item alimentação no gasto da família brasileira é 18% a 20%. Caiu pela metade. A família pôde gastar em outras atividades. Ou seja, a comida está mais barata. A comida está relativamente mais barata. É lógico que tem agora o custo da laranja, algumas coisas sazonais, mas tem isso. Segunda questão, e o café da sua Minas Gerais. Tá certo? Segunda questão, você me perguntou o que fazer. Antes de responder o que fazer, eu vou me permitir dizer o que não fazer. Numa situação como essa, que se busca soluções, não pode taxar o agro e a sua exportação. Não é isso que vai resolver o problema. A Argentina fez isso, fez o desastre e agora o Milei está reconduzindo, está corrigindo isso. 2, não pode ter intervencionismo. Então agora nós vamos sequestrar os alimentos, vai ter cota. Não. As tais medidas heterodoxas, elas criam um mercado paralelo, acaba encarecendo, não é o caminho para resolver essa questão. Terceiro, você tem que ter soluções não de imediato, mas de médio prazo. Dito isso, o que nós defendemos? Primeiro, o controle da inflação, por isso que eu falei na reforma administrativa. Segundo, uma política cambial que evite essa oscilação que teve, que causou um grande impacto na inflação de alimentos. E depois, uma política de armazenamento que é estruturante. Hoje você tem perdas de alimento. Algumas culturas, entre o que se colhe e o que chega na mesa, você chega a ter uma perda de 30%. Isso precisa ser evitado. Você analisar a questão de logística e você aceitar a questão tributária. Quando nós, na reforma tributária, defendemos a isenção da cesta básica, você sabe, o governo se opôs inicialmente, não queria, nós tivemos que convencer. Imagine se não tivéssemos prevalecido, qual seria a situação hoje. Então, não intervencionismo, nenhum tipo de medida heterodoxa e fazer políticas consistentes. Decididamente, equilíbrio fiscal, segurar a inflação, é por aí que a gente vai fazer e a FPA está totalmente disposta a tomar todas as medidas. Nossa questão é o seguinte: alimento farto, saudável e barato para o nosso povo. Eu queria agradecer muito
a entrevista aqui, a fala do deputado Arnaldo Jardim, que é um profundo conhecedor desse setor. Aqui, como a gente disse, há uma substituição. Senador Flávio. Senador Flávio. Revezamento, corrida de revezamento. Para terminar. Aqui é assim. Olha, muito obrigado, nós estamos ouvindo aqui muito todos. Obrigado, deputado. A gente continua ao vivo então, Zé Maria.